A voz do Consolador. Bom dia, meus queridos, boa noite a todos. Professor Cláudio aqui falando. Hoje eu vim para trazer uma reflexão sobre um assunto que acreditamos de grande importância no movimento espírita, é a idolatria, que muitas vezes se tem, não só grandes vultos, escritores, oradores, mas também até a uma figura que nunca quis idolatria, que pelo contrário, sempre foi um exemplo extraordinário em todos os aspectos da sua vida, que é o Chico. Estava assistindo aquele documentário Chico para Sempre, que foi apresentado pela Star, e agora foi disponibilizado também no YouTube a todos. Eu vou deixar até o link aqui embaixo também no vídeo, para quem quiser assistir diretamente pelo YouTube, ou quem tiver assinatura da Star. E no meio lá da entrevista, logo no início, alguns companheiros, principalmente o Marcelo Souto Maior, ele fala sobre a experiência em que Chico foi instado por Emmanuel após concluir um número X de livros. O companheiro fala 100 livros. Chico estava muito cansado, estava bastante abatido, trabalhava demais, e ele deixou assim transparecer que queria, achava que estava suficiente, porque ele tinha uma missão de um número X de livros. E o Emmanuel simplesmente chega para ele e fala que nós podemos tirar a sua vida. E isso é falado em entrevistas, por pessoas que deveriam ter um conhecimento profundo do espiritismo, ou pelo menos uma postura mais crítica, como se fosse uma coisa normal, um espírito superior, dito superior, que chega para o médico e fala: olha, vamos tirar a tua vida se você não continuar trabalhando. O Chico ficou com medo e continuou trabalhando. Apesar dos escritos de Emmanuel serem extraordinários, serem realmente admiráveis, nós não podemos simplesmente aceitar tacitamente toda e qualquer colocação. Se o fato existiu, provavelmente existiu, o Emmanuel estava profundamente errado. E nós temos que dizer isso. Eu vou colocar aqui o trecho só para poder o pessoal se situar, né, poder entender. Vou botar o trecho aqui da entrevista. Falou, então vamos iniciar o trabalho com 30 livros. Era a programação. Quando ele chega ao número 100, ao livro número 100, ao 100º livro, o Chico tem realmente a ilusão e ele tem a esperança, porque ele está cansado, realmente, ele tem a esperança de poder parar. E aí o Emmanuel chega para ele e fala, olha, Chico, você tem até o direito de recusar, mas eu tenho o dever de te dizer que a gente tem também o direito de desapropriar a sua vida. Sua vida pode ser desapropriada, caso você recuse essa missão. E aí o Chico segue em frente, né? Porque o Chico, ele tinha muito apego à vida, né? O Chico tinha muito apego à vida. Tanto que o Chico dizia, uma das frases dele célebres era: o trabalho engrossa o fio da vida. O trabalho engrossa o fio da vida. E ele trabalhava exaustivamente, ele trabalhava muito, e uma das teses dos amigos mais próximos era de que ele trabalhava tanto justamente para esticar esse fio da vida. Bom, gente, então fica bem claro, né? Nós podemos simplesmente tirar a sua vida. Isso é uma expressão, de repente, um pouco mais dura, um assassinato mediúnico. Então, o Emmanuel ameaça tirar a vida do Chico. Se ele não continuasse o trabalho, até falar isso já é uma coisa extremamente esdrúxula, extremamente estranha. Uma pessoa não espírita, um crítico do espiritismo ouvindo isso, vai ver, vai achar um absurdo. Mas a gente simplesmente aceitar e ficar citando isso é mais absurdo ainda. Nós fomos numa reunião espírita, de estudo do Livro dos Espíritos, e o esclarecedor da reunião estava citando isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu fiquei envergonhado de ver aquilo. Então, nós temos que ter uma postura mais crítica. É claro que o Chico, extremamente virtuoso, mas não um espírito, talvez, que muitas vezes as pessoas colocam como se fosse um espírito quase puro, mas tinha apego à matéria. Hoje nós vamos ver
algumas pessoas também extremamente virtuosas também, que não têm esse apego à matéria. Então, tinha lá a sua vaidade, então tinha suas dificuldades também. Mas eu queria centrar mais nesse aspecto da gente simplesmente aceitar tacitamente todo e qualquer tipo de orientação, todo e qualquer tipo de observação, tudo que é dito pela espiritualidade, sem passar pelo crivo da crítica. Tudo que é o contrário ao que nós aprendemos numa postura, digamos assim, kardeciana, de a gente criticar, da gente entender, da gente se aprofundar e ver aquilo que está equivocado. Tem algumas coisas que estão equivocadas. Por isso nós falamos uma idolatria. Uma idolatria à pessoa do Chico, uma idolatria ao Emmanuel, quando a gente tem que observar, olha, extraordinário, 99% está certo, mas nisso aqui está errado, para que nós não venhamos a passar pelo ridículo. Porque o que acontece hoje é citar uma passagem dessa e encarar isso com naturalidade é passar pelo ridículo. Então, que nós não venhamos a cometer esses equívocos. Esse tipo de postura do Emmanuel está totalmente equivocado. O Chico não tem culpa nenhuma, mas deveria, de repente, falar com o irmão, olha, isso está errado. Mas era muito jovem, tinha algumas dificuldades, até intelectiva realmente, então ele não tem culpa nenhuma, mas essa postura do Emmanuel está totalmente errada e nós devemos ter essa visão crítica e entender que outros pontos são excelentes, os livros do Emmanuel, em quase toda a sua totalidade, tem poucos equívocos ali na introdução do Consolador, na conclusão do próprio livro Consolador e outros, Brasil, Coração do Mundo, o Pátrio do Evangelho do Humberto de Campo, que o Emmanuel não fez aquela peneira, então acaba também tendo uma culpa nisso, outros mais. O livro Emmanuel é um livro de época, um livro datado, o livro A Caminho da Luz, que eu, como historiador, a gente vê muitos erros históricos, realmente bem equivocados, e alguns outros pontos, mas na sua grande totalidade são livros excelentes, são obras, as outras obras são muito boas, são realmente extraordinárias, mas nesse ponto está totalmente errado e nós temos que ter essa postura crítica, encarar isso com naturalidade, ainda rir e achar legal, e dentro de uma casa espírita, dentro de um púlpito espírita, dentro de uma palestra, citar isso como se fosse uma coisa normal, é beirar o ridículo, que nós não venhamos a cometer essas críticas, esses equívocos, que sejamos mais críticos, que sejamos pessoas racionais, o que o Espiritismo pede de cada um de nós. Muita paz, muita luz a todos, que Jesus esteja conosco, participe, comente aí o que você acha. Você acha que está errado? Não, que o Emmanuel estava realmente correto, que ele podia tirar a vida e acabou, isso é normal? Ou você tem essa postura crítica, você acha que é natural mesmo, ou você acha que não, você concorda comigo ou discorda de mim? Então põe aí nos comentários para que nós possamos desenvolver, trazer outras posturas mais que beira a doutrina espírita. Muita paz, muita luz a todos.